E a gente começa a edição de hoje trazendo novidades no caso do duplo homicídio registrado em Araçatuba nesse fim de semana. A gente vai falar ao vivo com a Priscila Andrade, que está na delegacia, inclusive tem as últimas informações sobre esse crime, né, Priscila? Bom dia. Bom dia para você, Jéssica. Excelente segunda-feira a todos. Nós estamos acompanhando lado a lado a cada reviravolta, a cada desdobramento dessa investigação, e eu já posso adiantar para vocês que a Polícia Civil já sabe muito bem o norte da qual essa investigação está caminhando. Tanto que as 3 prisões que foram feitas no mesmo dia e em flagrante. Sem mais delongas, nós vamos apresentar para vocês o delegado José Rabonizio. Seja muito bem-vindo, ele que está encabeçando as investigações. Você é de fora, doutor, mas o senhor estava me falando dos bastidores que nunca tinha visto um caso com tanto requinte de crueldade, se comparando ao caso Richthofen, que aqui no interior chocou todo mundo desde que esse assunto veio à tona. Sim, desde o atendimento pela Polícia Civil do local do crime, a gente percebeu que era algo diferenciado, que não se tratava de crime contra o patrimônio, e sim um crime de ódio que, com muita brutalidade, foi ceifada a vida das vítimas. Nós temos a dona Magali, uma senhora de 61 anos, e Lorival Poletti, casados. Magali, mãe do homem que se tornou o principal alvo das investigações e agora indiciado. Sim, correto. O filho da vítima é um mentor intelectual e auxiliar na execução do deferimento de vários golpes, juntamente com uma pessoa que ele realizou o pagamento de R$700 para que ele viesse a iniciar a execução do crime. E, além disso, uma terceira pessoa foi presa por auxílio material e intelectual também, onde ela ensinava os comportamentos e adotando certo tipo de caminho a ser percorrido para o cometimento do crime. Esta mulher, resumindo no que o senhor está me falando, atuava nos bastidores como se fosse fazer uma orientação para que este filho executasse o caso? Ela forneceu o medicamento que causou sonolência das vítimas? Sim, pelo apurado pela DEIC de Araçatuba, essa mulher ela realizava o ensinamento do autor que foi contratado pelo filho para que ele não fosse pego pela polícia, como ele ia se comportar, não deixar impressões digitais, o modo de realizar a ocultação dos cadáveres, a gasolina, como ia jogar no rio. Então, ela ensinava no cometimento do crime. Além disso, prestou apoio material, fornecimento de medicamentos controlados, que foram entregues ao autor contratado, que depois encaminhou para o filho, que macerou esses medicamentos e ministrou no suco para as vítimas. Doutor, me permita a pergunta, porque dando esses detalhes com tanta intimidade para a realização de um crime brutal desse, eu quero lhe perguntar, esta mulher, ela é parente, tem algum vínculo parental? Não tem nenhum tipo de parentesco. Essa mulher, ela trabalhava com o autor contratado, né, e por isso eles tinham essa afinidade, e pelo apurado da polícia, ela conseguiu fazer com que ele executasse o crime, assim, com certa perfeição. Pena que ele não tinha a experiência necessária para conseguir realizar o restante da ocultação. Eu quero te parabenizar porque a agilidade com que você está dando essa continuidade nessas investigações é muito do que diz o trabalho da polícia. Mas o que foi divulgado é que este homem, o filho da Magali, agora indiciado, né, por ter sido o mentor intelectual desse crime, alegou que ele só fez isso por conta que a mãe e o padrasto não aceitavam a sua homossexualidade e que não deixaria o filho sair para a noite. Eu sei que o senhor não vai poder abrir muito essa linha de investigação, mas isso traz alguma robustez? É motivo suficiente para pagar R$700 e para ceifar a vida da própria mãe? Não. Realmente, a gente indiciou, né, eu presidindo o inquérito auto de prisão em flagrante, eu indiciei pelo motivo, por ínfimo, né, por ser um motivo muito pequeno, mas a gente já tem outros desdobramentos aí que posteriormente, após a análise da documentação e dos aparelhos de telefonia celular, pode trazer outras linhas, inclusive monetárias nesse caso. Eu te agradeço. Só para a gente reforçar para o pessoal de casa, esse caso aconteceu no sábado, no bairro Jardim TV, muito conhecido esse bairro, inclusive muito próximo à emissora, um bairro conhecido pela tranquilidade. O casal, ele já estava morando na casa há alguns anos, até relativamente recente, dada a comparação de moradores que vivem há 40 anos naquela mesma rua. Os vizinhos, e eu conversei hoje de manhã com muitos vizinhos, me declararam que tanto a Magali quanto o seu Lorival tinham uma vida tranquila
tranquila. Chegavam até colocar cadeira na calçada. E olha que os dois vieram de São Paulo. O seu Lorival estava trabalhando como motorista de aplicativo. E a dona Magali, até onde eu consegui apurar, estava passando por uma fase de tratamento. Então, ela estava enferma fazendo um tratamento. Já o filho, segundo os vizinhos, eles não tinham proximidade com esse homem de 36 anos, que morava com a mãe e que os vizinhos contam que trabalhavam. Tanto que o doutor Abonísio, como ele reforçou, essa terceira pessoa que teve uma participação intelectual trabalhava com o homem que o filho da dona Magali, enteado do Lorival, contratou. E eu queria lhe fazer uma última pergunta. 3 pessoas já foram presas, por enquanto a justiça entendeu que eles ficam aqui na carceragem, até para uma medida provetiva, o senhor pode me explicar isso, mas o que nós temos ainda a esperar, além dessas linhas que o senhor me falou, ainda há muita coisa para se investigar? Eles permanecem presos preventivamente, após o encaminhamento do nosso auto de prisão em flagrante para o Poder Judiciário. O magistrado converteu o auto de prisão em flagrante em preventiva, eles foram encaminhados para a cadeia pública de Penápolis e lá eles vão permanecer à disposição da Justiça. O inquérito tem 10 dias para ser encerrado, os exames estão sendo providenciados, nós estamos numa força-tarefa para poder fazer toda a análise e entregar para o Poder Judiciário antes do término do prazo. E com isso, poder subsidiar o Ministério Público aí para o fornecimento aí da denúncia e continuidade do processo. Quero te agradecer a participação, doutor, pela Obrigado. participação, pelo trabalho. Só para a gente encerrar, eu estive em frente à casa, a casa está trancada, claro, mas a gente ficou sabendo que a Magali e o seu Lorival cuidavam de vários animais, entre cães, gatos, papagaio e 12 calopsitas. Esses animais, a polícia, o corpo de bombeiro que esteve no local, entregou para os familiares e os parentes já começaram a distribuir. Inclusive, uma matéria que a gente vai preparar completa sobre esse caso, inclusive a gente fala sobre as 3 que sobraram e que esses sim foram os animaizinhos que deram o alerta na hora do crime. Jéssica. É um caso de extrema complexidade, realmente chamou a atenção e chama a atenção da população de Araçatuba e cidades vizinhas, justamente como a Priscila trouxe, pelos requintes de crueldade, então, que essas pessoas envolvidas praticaram o crime. Por que eu digo, Priscila, que a gente precisa realmente enaltecer o trabalho da polícia, né, e parabenizar? Porque realmente, como você disse, em um período curto de tempo foi possível já chegar a algumas constatações sobre esse caso. Há muito que ser investigado ainda, porque como várias notícias que a gente viu circulando durante o fim de semana, há detalhes de que esses suspeitos teriam aí simulado, né? A intenção era simular um latrocínio, que é um roubo seguido de morte, mas isso a polícia já descartou. Realmente houve ali a prisão do filho, que acabou confessando num primeiro momento essa participação, né, sendo o mentor de todo esse crime. Tem a questão desse ex-companheiro que entrou na jogada e receberia R$700 para conseguir matar o padrasto e a mãe desse rapaz. Também agora a novidade, essa terceira pessoa que está sendo investigada. É realmente um caso que nos choca, né? Porque a gente está falando de uma mãe, um padrasto que, querendo ou não, tinham uma relação com esse moço, né? Esse homem. E aí a polícia segue investigando para realmente ir entrando numa linha mais certeira do que se trata, o que teria realmente motivado esse crime bárbaro registrado no início do ano aqui em Araçatuba. Priscila, obrigada pelas informações. Qualquer novidade, em qualquer momento, pode chamar a gente novamente.